Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aí mais uma vez para ministrarmos uma palavra de fé para o teu coração, uma palavra de ensino, amém? Para que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, amém? Queremos hoje aí abençoar você que está aí na sua casa, amém? Nosso irmão da igreja que não está podendo estar no culto presencial, mas você pode ouvir a palavra de Deus, amém? Que a palavra de Deus também é o nosso pão, a nossa água, ela quer alertar o nosso coração, amém? Nosso texto hoje, vamos estar lá em Mateus capítulo 15, versículo 1 ao verso 20. Quero ler com você, amém? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? O que ordenou Deus? Honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendeis. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração do homem procede os maus desígnios, os homicídios, o adultério, a prostituição, o furto, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o que comer sem lavar as mãos não o contamina. Senhor Deus, nós pedimos a tua graça, abençoa teus filhos para ouvir a tua palavra, essa mensagem de fé, de graça, ó Deus do teu Espírito. Papai, eu oro que essa palavra chegue no coração dos teus filhos, abençoando para a tua glória, para teu louvor. Em nome do Senhor, eu peço a tua palavra de vida agora e de graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nosso tema de hoje é: tempos difíceis requer vigilância. Então, nosso tema de hoje é esse: tempos difíceis requer vigilância. O nosso cenário e pano de fundo para a nossa mensagem de hoje são as tradições humanas. Elas jamais devem tomar o lugar de Deus e sua palavra em nossa vida, em nosso dia a dia. Amém? Esse é o problema. O perigo das tradições está exatamente quando elas invalidam a palavra de Deus e mudam o nosso trato com o nosso próximo, ou com aqueles que devemos honrar, ou se tornam ainda mais importante que a palavra de Deus. Esse é o problema da tradição, quando elas no nosso dia a dia, elas tomam o lugar de Deus, tomam o lugar da palavra de Deus em nossa vida, e acabam se tornando até muitas vezes mais importantes do que a palavra de Deus. Isso é um perigo, irmão. Amém? Isso é uma palavra de Jesus, foi muito firme a respeito daquilo que contamina o homem, né? E Jesus falando sobre a questão das tradições humanas, elas têm o poder de invalidar a palavra de Deus, é um perigo. Amém? Primeiro, as acusações dos fariseus. Então chegaram aos pés de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando come pão. Para os fariseus, os discípulos de Jesus estavam impuros, sujos, contaminados, pois não estavam observando os cerimoniais de uma vida limpa. Você vê como as coisas começam a mudar, né? De fato, Deus colocou alguns cerimoniais, irmão, mas isso elas não estavam no nível daquilo que torna o homem puro para com Deus. Mas dentro das suas próprias relações, algumas coisas sim. Mas, irmão, a coisa aqui é que os cerimoniais, aquelas coisas que foram colocadas para a limpeza do homem, se tornaram agora mais importantes
que é o próprio relacionamento de Deus com o homem. O perigo das tradições. Mas vós dizeis, qualquer que será ao pai ou à mãe a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai e nem a sua mãe. Assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus reclama também, mas vocês também estão transgredindo aí o mandamento de Deus. Vocês também estão invalidando, através das suas tradições, o mandamento de Deus. Uma desses mandamentos é honrar pai e mãe. O perigo das tradições não está exatamente em pôr peso no que é importante e tirar peso do que é importante. Entendeu? Aliás, botar peso no que não é importante. E é verdade, mano. As tradições muitas vezes põem peso, irmão, no que não é importante. E tira o peso daquilo que é importante. Imagina, eles colocaram peso nas tradições deles e todavia tiraram o peso, irmão, do mandamento de Deus. Essa é a gravidade. Observe, para os fariseus, comer pão era algo impuro. Ou seja, ele colocou peso a algo insignificante. É apenas uma questão de higiene ou de educação. Mas para eles não é uma questão de pecado. Era uma questão muito grave. Fez eles buscarem Jesus para fazer uma reclamação. Olha que coisa, irmão. E Jesus aproveitou para questionar eles quanto ao distrato com seus pais, por causa de suas tradições, que tiravam o peso do mandamento, quanto a tratar ou ajudar seus pais. Significa, né? Eles estão fazendo de tudo, irmão, que a expressão corba, né? Significa, não tinham obrigação, né? Porque agora estavam comprometidos com Deus, agora estavam fazendo uma oferta para Deus, ou todos os seus bens pertenciam a Deus. Significa, né? Eles não podiam servir a seus pais com seus bens, porque eles tinham jurado a Deus, ou estavam se dedicando a Deus. Uma coisa não desmerece a outra, irmão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, amém? Existe diferença de pureza e impureza diante de Deus e diante dos homens. O que torna o homem impuro diante de Deus é o pecado, e não comer sem lavar as mãos. Assim como fugir de sua obrigação o torna pecador diante de Deus. Mas você percebe, irmão, como às vezes as tradições ela tem um perigo, né, de anular as coisas de Deus no dia a dia. O que eu quero colocar aqui é exatamente as coisas do nosso dia a dia. Peso. Então existe uma diferença. Aquilo que para o homem pode achar uma questão de impureza, para Deus pode... Não, Deus não é impureza. E aquilo que o homem, irmão, acha que não é impuro, para Deus é impuro. Então a gente precisa entender que algumas coisas do nosso dia a dia, irmão, elas podem complicar nosso relacionamento com Deus, amém? A gente precisa entender essas coisas, questõezinhas. Infelizmente as tradições humanas desobrigam os homens de sua obrigação, como honrar seus pais, e ao mesmo tempo como torna um simples lavar as mãos em um mandamento, né? Quer dizer, o honrar pai, que era um mandamento, foi transferido numa coisa muito simples, uma tradição, uma coisa assim, de tanto valor. Agora, irmão, o lavar a mão virou uma coisa muito importante, virou um mandamento, virou uma ordem, né, suficiente para fazer um questionamento. Jesus aproveita, né, irmão, e ensina 3 coisas importantes nesse texto que a gente leu. Eu quero falar 3 coisas importantes para a gente aprender hoje. Em primeiro lugar, cuide do que está saindo de sua boca. É a primeira coisa que Jesus ensina. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Não é o comer, né? Tudo que o homem come, irmão, não contamina o homem. O que contamina é o que está saindo da boca dele. Não lavar as mãos não nos torna pecador, mas sim o que falamos. O que torna em pecado, irmão, né? Não é o que estamos comendo, mas sim o que nós estamos falando, o que está saindo de nossa boca. Percebe, às vezes somos levados pelas coisas do dia a dia, somos levados pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e sem perceber, irmão, não nos atentamos, irmão, para o que estamos a falar. Amém? Esse é o perigo. O que Jesus quis mostrar, irmão, que a gente deve tomar cuidado, irmão, com o nosso dia a dia, com aquilo que nós estamos falando, e não necessariamente, irmão, com o que estamos comendo. A preocupação demasiada, né, irmão? Colocando peso sobre aquilo que não tem peso. Então a primeira coisa que Jesus fala, se escuta no seu dia a dia, então tome cuidado com o que você fala, porque é isso que te contamina. É isso que prejudica seu relacionamento, tanto com as pessoas quanto com Deus. Amém, irmão? Aquilo que era só um ritual agora transformou em algo relevante. Mais relevante que o mandamento de Deus. Percebeu, irmão? Então, o que eu quero te mostrar aqui? Tem muitas coisas no nosso dia a dia, irmão. Se a gente, como cristão, não tomarmos cuidado, elas se tornam mais importantes que as coisas de Deus. E aí, ao invés de nós ficarmos preocupados, irmão, em não fazer,
né, de não errar, de não falar coisas que desagradam a Deus, irmão, a gente, por causa das coisas humanas que a gente acha importante, que a gente acha que a gente considera no nosso dia, ou que o mundo diz, né, ou que o mundo está a dizer, ou que o próprio sistema do mundo está colocando, nós começamos a acreditar nessas coisas. E aí transformamos essas coisas em mais importantes que as coisas de Deus. Olha, o que eu quero dizer é exatamente isso. O que Deus quer que você cuide é do que você está saindo da sua boca. Então não dê valor àquilo que não tem valor, irmão. Amém? Que é segundo o mundo, que é segundo esse sistema. Amém? O que nos torna, prejudica nosso relacionamento com Deus é aquilo que nós falamos. Amém? Ó, o que eu falo é o que me contamina e macula minha relação com Deus. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Percebeu? É aqui que é o que sai, é o que falamos, é o que dizemos que contamina a nossa vida e que nos faz pecar diante de Deus. Por quê? Porque essas coisas procedem do nosso coração, procedem do nosso interior, porque essas coisas estão lá dentro. Olha o que Jesus está dizendo, irmão, que a gente devemos se preocupar exatamente com isso, irmão. Amém? É que não nos contaminemos, que nós não falemos aquilo, irmão, que desagrada a Deus. É uma preocupação, amém, irmão? A gente tem que ter uma preocupação sadia e correta. Isaías se tornou um homem de impuros lábios por causa do seu convívio. Está lá em Isaías 6,5, né? Então diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O convívio com as pessoas que pecavam com seus lábios tornou Isaías cego da sua realidade. Esse é que é o problema, irmão. O problema que Jesus quer mostrar aqui, que a gente quer salientar também, é o convívio. Amém? É as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que faz parte da esfera humana, que faz parte da relação humana, faz parte do tratado humano, faz parte da vida secular. Amém, irmão? Faz parte da vida natural. Essas coisas não podem tomar o lugar de Deus em nossa vida. Amém? Devemos sim, irmão, ficarmos mais preocupados com o que falamos do que, na verdade, como funcionam as coisas no sistema do mundo. Amém? O grande perigo está quando vivemos no automático e paramos de examinar a palavra de Deus. Essa é outra coisa que a gente precisa perceber, irmão. O que corrompeu, né, os mandamentos de Deus e tornou as tradições humanas mais importantes, irmão? Falta de observação, falta de examinar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus para de apontar o nosso caminho para nós, mostrar para nós aquilo que é relevante para Deus, irmão, o que acontece, irmão? Nós começamos a viver uma vida errada. Isaías se corrompeu, irmão, se contaminou por causa das pessoas que habitavam no meio dele, onde estavam próximos, seu convívio, irmão, e ele também se tornou um homem de impuros lábios. Percebeu a gravidade? Quando o Senhor apareceu para Isaías, Isaías enxergou tanto a sua realidade quanto a realidade daqueles que o cercavam. E antes que pudesse servir, precisou ser purificado. Percebeu, mano? Antes de Isaías se colocar à disposição de Deus para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que teve que acontecer com Isaías? Não, Isaías teve que ser purificado. Precisou que um anjo pegasse com uma tenaz, uma brasa viva do altar de Deus e purificasse seus lábios. Perceba, irmão, esse é o problema. Qual é o problema muitas vezes, irmão, da gente não tomar cuidado com os nossos lábios? De viver uma vida no cotidiano, deixando que as coisas, o secularismo, a vida humana, a vida natural, irmão, nos torne pecadores. Faça com os nossos lábios se ache pecado. E começamos a falar coisas que desagradem a Deus, irmão. E aí, quando chega a hora de uma necessidade urgente, irmão, ao invés de nós estarmos orando a Deus acerca da nossa fé, precisamos orar a Deus acerca do que nos tornou pecado. Isaías só teve, irmão, a realidade do seu pecado quando o Senhor apareceu. Então ele viu, irmão, o problema dos seus lábios e ele enxergou o problema do seu convívio. Olha, irmão, a palavra de Deus precisa nos iluminar. Quando a palavra de Deus nos ilumina, irmão, nós estamos sempre perceptíveis, irmão, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é propósito de Deus, e é aquilo que Deus escolheu para mim e para você praticar. Amém? Uma aplicação: quem não policia seus lábios ou não põe em guarda a sua boca, acaba falando demais. E antes
antes de ouvir de Deus o ouvir, terá primeiro que se retratar dos erros cometidos em sua boca. Esse é o problema, irmão. Então põe a guarda na sua boca. Amém, irmão? Seja mais preocupado com o que você está falando, irmão, do que as coisas humanas, naturais, do mundo secular, do sistema do mundo, amém? Preocupe com o que você está falando, isso é muito importante, amém, irmão? Segunda coisa, vigie com o que te torna irresponsável. A segunda coisa que Jesus ensina para nós aqui, irmão, vigie com o que te torna irresponsável. Os discípulos vieram mostrar a Jesus que os fariseus ficaram escandalizados com o que Jesus disse. E Jesus mostrou que eles só ficaram escandalizados porque eles não eram de Deus. Veja isso aqui, Mateus 15, 12 a 14. Então, acercando-se deles, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cego. Ora, se um cego guiar a outro cego, ambos cairão na cova. A mesma palavra que ilumina é a mesma palavra que reprova. Perceba, Jesus disse que os fariseus só não entenderam porque não eram plantação de Deus. Isso aqui é uma coisa importante. Por que às vezes, né, o mundo é assim? O mundo torna, as pessoas do mundo, o homem humano, o homem natural, torna as suas tradições importantes. Eles julgam que as suas coisas são mais importantes que as coisas de Deus. Eles julgam que as coisas deles não são mais essenciais que as coisas de Deus. Percebeu o que eu estou dizendo aqui? Eles tornam as suas coisas mais essenciais que as coisas de Deus, irmão. Por isso Jesus está falando aqui, irmão. Quando Jesus falou para ele que, na verdade, o que torna o homem puro é os seus lábios, e o que as suas desobrigações com o cuidado de seus pais, que as suas tradições fizeram, irmão, eles ficaram escandalizados. Acharam um motivo de tropeço para não crer, para falar mal de Jesus, para criticar Jesus. Aí Jesus falou assim: mas sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não são plantação de Deus. Porque a quem é de Deus, a palavra ilumina. Mas a quem não pertence a Deus, a palavra de Deus reprova. E uma vez que se sentem reprovados, eles se sentem maus. Então eles acham uma razão para botar tropeço. Olha como isso é duro, vigia, irmão. O que Jesus falou tornou o coração dos fariseus ainda mais revoltado e endurecido. Ou seja, o que eles ouviram fizeram que eles ficassem ainda com mais razão de criticar Jesus. Aí que eles ficaram revoltados. Percebeu, irmão? Cara, é a mesma palavra. A mesma palavra que Jesus usou para ensinar os discípulos e a multidão, irmão, foi a que mesmo os fariseus ouviram. Mas perceba, irmão, não serviu para eles. Eles ficaram, quando ouviram o que Jesus falou, eles ficaram mais bravos ainda, ficaram mais enraivecidos ainda, mais embrutecidos ainda. Perceba, irmão, a mesma palavra. Os que são de Deus, a palavra ilumina. A pessoa, irmão, que não está alinhada com Deus, não anda pela vontade de Deus, não nasceu de novo, não tem uma vida para Deus, irmão. A palavra de Deus, irmão, não consegue conduzir. O que conduz essas pessoas são a palavra do mundo secular, são as tradições humanas. São os valores humanos, irmão, que regem a vida das pessoas, irmão. Perceba, eles se sentiram reprovados. Jesus falou, eles fizeram assim porque eles não são plantação do Senhor. E toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Percebeu o que Jesus falou para eles, irmão? É bom para a gente perceber. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Esta é a palavra guia, habilita para o que é segundo de Deus. Perceba, irmão, olha que legal. Quem é de Deus, irmão, a palavra, ele vai ouvir as coisas de Deus. Quem é de Deus, irmão, a palavra de Deus vai guiar, vai orientar, vai habilitar para aquilo que é segundo Deus. Significa a palavra de Deus, irmão, vai servir, vai cumprir seu efeito, vai levar a pessoa a uma obediência. Olha, isso é legal isso aqui, irmão. Tenha cuidado com o seu trato. Primeira coisa, não podemos deixar que nada mude o nosso trato. Nem tire de nós, irmão, a obrigação e a responsabilidade. Isso é uma coisa para a gente perceber, irmão. Quando as tradições, o conceito secular, a vida natural se torna mais importante que as coisas de Deus, irmão, a primeira coisa que afeta é o nosso trato. A primeira coisa que afeta é a nossa responsabilidade. Começamos a tratar mal aqueles que deveríamos tratar bem. Começamos a agir irresponsavelmente com aqueles, irmão, que deveríamos cuidar.
Lá o texto de Mateus 24, 44 e 45 em diante, quando fala do servo fiel que o Senhor colocou para cuidar dos seus conservos, quando ele viu que seu Senhor tardava em chegar, né? Ele começou a fazer a primeira coisa, ele começou a maltratar seus conservos. Ele começou a agir irresponsavelmente. A gente tem que tomar cuidado, isso é um sinal, irmão. É quando o mundo começa a nos afetar, é quando os valores do mundo começam a afetar. Então, ser cristão é entender, amém? O cuidado que você tem que ter. Você tem que ser, tome cuidado com aquilo, irmão, que te torna irresponsável. Não, senhor. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso trato, nós temos que ter responsabilidade com aqueles que nós temos obrigações, amém? A Bíblia diz assim, que aquele que não cuida dos seus negou a fé. Significa já caiu, já desviou, já se perdeu de Deus, já se perdeu da fé. Forte essa palavra, irmão. As tradições humanas são uma armadilha. O que Jesus observou é que essas tradições desobrigam os homens do seu real dever, contrariando os ensinos da palavra de Deus, irmão. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, irmão. As coisas do dia a dia, as coisas da vida secular, da vida natural, da vida humana, da vida do cotidiano natural de nós, irmão, temos que tomar cuidado quando estas coisas estão afetando nossos valores, estão afetando, irmão, nossas obrigações, estão afetando, irmão, o nosso trato. Isso é um perigo, tá? Seja uma pessoa honrosa em Deus. Seja uma pessoa honrosa em Deus. As falácias do dia a dia têm o poder de tornar um homem desobrigado de sua verdadeira responsabilidade com Deus e com a sua palavra. Quando na verdade a palavra de Deus mostra que a nossa responsabilidade é sempre crescente. Lá em 2 Pedro 2,17 diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Bom, honrar a todos é a ordem. Enquanto a tradição dos fariseus encontrava uma forma, né? Uma forma do homem não ajudar seus pais e não servir a seus pais, a palavra torna o servo de Deus cada vez mais responsável. Ou seja, o crente cresce em honra, em obrigação e responsabilidade para com todos. Perceba aqui o versículo: você tem que honrar a todos, você tem que amar a fraternidade, que é a unidade, né? O amor fraterno, que é o amor ao próximo, né? Você tem que temer a Deus e honrar o rei. Você percebe que as coisas são crescentes, meu. Você cresce em honra, você cresce em temor, você cresce em honra às autoridades, você cresce em amor aos seus irmãos. Isso é o princípio, essa é a vida honrosa para a qual nós somos chamados. Agora, quando você vai para o dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com as tradições, a vida secular, a vida humana, irmão. Começa a desobrigar você começa a deixar de se sentir obrigado, irmão, com os outros. Quando você se sente desobrigado com as pessoas, irmão, significa que você não está crescendo. Mas na verdade a vida cristã é assim. Ser crente é entender que a nossa responsabilidade só aumenta enquanto corremos a caminhada cristã. Quanto mais você corre, quanto mais perto de Deus, quanto mais você cresce em Deus, quanto mais você vive em Deus, irmão, mais você cresce em honra. A Bíblia diz, irmão, que é para a gente suportar até os fracos. Aquele que se julga forte deve suportar os fracos. Perceba, irmão, nós crescemos até na responsabilidade para com aqueles que são fracos, para aqueles que são carnais. Perceba, olha a responsabilidade, irmão. Nós estamos sempre crescendo, irmão, em obrigação e responsabilidade para com o outro, com o trato com o outro. Então, irmão, você não pode aceitar uma vida, amém, aonde o mundo, aonde o sistema mundano, aonde a vida secular, irmão, faça que você, irmão, você fique desobrigado com as suas responsabilidades. Então toma cuidado, irmão, com o que te torna irresponsável. Olha bem, vigie. O crente tem que amar a todos e honrar o rei. Ou seja, o crente tem que aprender a ter uma enorme vontade de crescer e deve estar disponível para as suas obrigações e responsabilidades. Perceba, irmão, enquanto o mundo não quer desmerecer as coisas de Deus, enquanto o mundo não quer desprezar as coisas de Deus, enquanto o mundo quer tornar os seus valores mais importantes que Deus, ao mesmo tempo, irmão, eles diminuem, eles enfraquecem, eles desprezam, eles tornam as verdades de Deus desobrigadas. Estou falando isso no dia a dia, irmão, no cotidiano, irmão.
Isso torna as pessoas irresponsáveis para com Deus. Vigia, estou fazendo um alerta aqui, irmão. Quem não cresce é só os que não foram plantados por Deus. Eu quero fazer uma advertência aqui, irmão. A aplicação de Jesus. Quem não cresce é só os que não foram plantados por Deus. A estes a palavra não consegue guiar. São guias de cegos sendo guiados por tradições cegas, que só fazem cair ainda mais no buraco. Meu irmão, só leva o cara para onde, irmão? Para ter mais problemas ainda. As tradições humanas, o mundo secular, os conceitos de valores do mundo, meu irmão, só faz você ter problema com o teu próximo, só faz você ter problema com a autoridade, e só faz você ter problema com Deus. Só aumenta o teu problema. Por isso, escuta, irmão, tudo aquilo que te torna desobrigados com as coisas de Deus, é uma armadilha do capeta, é uma armadilha do diabo. Jesus advertiu os fariseus e escribas, irmão, deixando que as tradições deles significa, eles se corromperam, eles estavam distantes de Deus. Por isso Jesus falou, esses pessoal só me honra com o seu lábio, mas o seu coração está longe de mim. É assim que é o mundo, irmão. O mundo fala de Deus. O mundo elogia as coisas de Deus, irmão. Parecem até bonito o que eles falam, irmão. Mas o coração deles está distante. Por quê, irmão? Porque aquela mesma boca que está elogiando Deus, irmão, estão desmerecendo os mandamentos de Deus, estão desprezando as verdades de Deus, estão tornando as pessoas não desobrigadas para com Deus e para com as suas responsabilidades. É armadilha. Ao discípulo, a palavra ilumina, esclarece, aponta o caminho e faz o crescer ainda mais em Deus. Está vendo? A mesma palavra que os fariseus rejeitaram, ela estava iluminando, ela estava apontando o caminho, ela estava esclarecendo. O que o cristão, o que o discípulo deve fazer? Amém, irmão? Então significa, quanto mais discípulo de Deus, mais responsável me torno. Amém? Em terceiro lugar, o discípulo é transformado por aquilo que ele ouve e entende Deus. Logo que os fariseus fizeram suas críticas, Jesus chamou a multidão e disse algo. Mateus 15:10, e chamando a si a multidão, disse, ouvi e entendei. Amados, o que ouvimos de Deus deve ser entendido. Ou seja, só não ouve e não entende quem não é de Deus. Esta é uma advertência a todo cristão. Aqui eu quero pegar pesado. Por que Jesus, depois de ter conversado com os fariseus, escribas, Jesus, irmão, se vira para a multidão e chama a multidão para ouvir ele? Aí ele cria um cenário, né? Que é os escribas, os fariseus, a multidão e os discípulos. Aí Jesus fala de forma ampla para todo mundo. Eu quero te mostrar isso aqui, irmão. Eu quero te mostrar um ensinamento de Deus para você. Ouvir e entender de Deus, irmão, tem que ser uma obrigatoriedade para o crente. Jesus diz, ouvir e entender significa, não é só para ouvir, não, é para você entender. Infelizmente, tem pessoas, irmão, que não fazem caso de aprender, de entender. Tem muitas pessoas, irmão, que não se sentem obrigadas, né, a compreender aquilo que Deus está lhe falando. Sério, né? Nós temos que sentir-nos obrigados, porque o discípulo é transformado por aquilo que ele ouve e entende de Deus. Perceba, a semente que não ouve, que caiu na beira do caminho, é aquele que não entendeu. Então o diabo rouba. Olha como isso é uma armadilha. Então, ouvir e entender se faz necessário, se faz obrigatório. O crente não é obrigatório ouvir, e mais do que ouvir é entender, é obrigatório. Esta é uma advertência a todo cristão. Então, primeira coisa, irmão, vigie com a sua falta de querer ouvir e entender a Deus. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 26, 27. Isso aqui é forte, irmão. Jesus falou que aquelas pessoas não estavam ouvindo Jesus porque elas não eram ovelhas de Jesus. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Irmão, escuta, irmão, não ouvir, não compreender, não entender, irmão, não pode fazer parte do cristianismo. O crente tem que ouvir e tem que entender, você tem que ter fome. Você sabe por que muitas pessoas, irmão, não conseguem ler e não conseguem entender a Bíblia? Porque elas não têm fome de Deus. Não, mas você tem que orar.
Leia um texto, às vezes você lê um texto, uma palavra de Deus, você não entende naquela hora. Você não conseguiu compreender, mas você fica ali no seu espírito, sabe, anelando, orando a Deus, buscando a Deus a revelação, até que a revelação venha. Porque escuta, irmão, você tem que fazer isso, você tem que se esforçar. Quando eu digo se esforçar no sentido, irmão, de querer aprender, de querer ouvir, de buscar, amém? Tem muitas pessoas que desistem, entendeu? Eles leem, não conseguem entender, então jogam a Bíblia para o lado, tudo bem, tudo... Não, tranquilo não, meu irmão. Jesus chamou a multidão e diz, vocês têm que entender sim. Vocês têm que entender, isso faz parte, ouvir e entender faz parte do processo. A gente tem que entender isso aqui, irmão. Jesus sempre foi muito enfático sobre ouvir e entender e crer, pois quem não entende é porque não é ovelha de Cristo, ou seja, não é plantação de Deus. Jesus criticou a Pedro por não ter entendido, irmão, e ter pedido explicação. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? É triste quando o crente, irmão, é desinteressado em querer aprender mais de Deus. Ouvir e entender é um sinal dado aos que receberam o direito de conhecer o mistério do Reino do Céu. Mateus 13:11. Jesus falou, a eles eu falo por parábola, mas a vocês não. A vocês é dado conhecer o mistério do Reino do Céu. Por que Jesus achou ruim com Pedro quando Pedro pediu explicação? Porque Jesus está dizendo, escuta, você não. A vós é dado conhecer o mistério do Reino do Céu. A vós é dado, significa, escuta, você tem por obrigação. Irmão, se é sua obrigação, se é seu dever, acabou. Não, eu tenho que orar. Se você lê uma coisa que você não entende, você tem que orar a Deus. Espírito Santo, eu quero que você me explique sobre isso. Você deve, irmão, ficar esperando a revelação. A revelação vai vir sobre o teu coração, mas você deve esperar. Amém? Às vezes muitas pessoas, elas não ouvem a Deus porque elas são muito precipitadas. Sabe, irmão, logo que elas não entendem, elas já fecham seu coração, jogam a Bíblia para o lado e vão fazer as suas coisas. Nada disso, meu irmão. A gente precisa aprender a meditar. A gente precisa meditar na palavra de Deus, mas até que a gente comece a ter a revelação, até que as verdades de Deus comecem a ser esmiuçadas para você, até que as verdades sejam reveladas no teu coração. É assim que funciona a vida cristã, irmão. Amém? Por isso, irmãos, não seja uma pessoa desinteressada. Se é um direito, um privilégio, cabe ao crente mostrar interesse, disposição de ouvir e conhecer o que lhe é dado por Deus. Amém? Não querer ouvir, irmão, não querer aprender, por crente, por discípulo, é grave. Amém, irmão? A pessoa não querer ouvir, já é grave. Não querer entender, pior ainda. Então, por isso que eu quero falar para você, no seu cotidiano, irmão, você tem que ter por disposição, primeiramente, ouvir a Deus. Tudo que você olhar no mundo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, tudo que o mundo ensina, tudo que existe no mundo secular, tudo que é tradição humana, você tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, pelo crivo da vontade de Deus. Amém, irmão? Não perca seu tempo com coisas, irmão, que tornam a palavra de Deus nula ou que invalida a palavra de Deus, mas faça que a palavra de Deus faça ter poder, ter ganho, ter autoridade, irmão, no meio do seu mundo secular. Faça que a palavra de Deus ganhe peso, irmão, no seu cotidiano, no seu papel. Por que eu tenho que ouvir e tenho que entender? Porque só assim a palavra de Deus vai ter peso na minha vida. Olha que isso é sério, irmão. Ouvir faz parte de ser igreja, irmão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba a palavra, exorta os que são igrejas de Cristo para a necessidade de ouvir a Deus. Pois a vida vencedora é conferida a quem ouve, a quem obedece. E meu irmão, está aqui o grande segredo, irmão. Ouvir e entender e compreender faz parte da nossa vida de ser igreja. Amém? A ovelha, uma maior capacidade que ela tem, irmão, está relacionada ao seu ouvir. Amém, irmão? Nós precisamos ter o prazer de ouvir, nós temos prazer de entender. A ovelha ouve a sua voz, irmão, e segue, significa, se ela segue é porque ela compreendeu, é porque ela entendeu. Então nós temos que ouvir e entender e seguir. Por quê, irmão? Porque faz parte da nossa construção. Então Jesus exortou, escuta, eu preciso para o meu mundo e afetá-lo, irmão, com o meu modo de vida e transformar o mundo. Aprenda aqui, irmão, o mundo vai sempre diminuir as coisas de Deus, o mundo vai sempre tornar as coisas de Deus, irmão, não essenciais, mas cabe a você como igreja, cabe a você como crente, se impor e dizer sim, a palavra de Deus mostra que isso é importante, isso é essencial.
que a responsabilidade, que o trato, o guardar a boca, o policiar seu lado, é de importância para aquele que serve a Deus, aquele que está dentro de um relacionamento com Deus. Quem está dentro de um relacionamento com Deus se preocupa, quem está fora, irmão, não está nem aí. Perceba isso, é preocupação para quem está dentro. As bênçãos e felicidades da igreja são resultado de ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 1:3 tem uma verdade muito linda. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Quem é feliz aqui, irmão? Esse infeliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, feliz não é aqueles que guardam a palavra. É a bênção tríplice, para aquele que lê, para aquele que ouve, para aquele que guarda. Aí. Bem-aventurança é felicidade do céu, é bem-aventurado, é aquele que tem a felicidade de Deus, aquele que tem o favor de Deus. Irmão, você quer o favor de Deus na sua vida? Aprenda a ouvir. O mundo lá fora, irmão, o mundo secular, ele invalida as coisas de Deus, ele torna as coisas deles mais importantes que as coisas de Deus, mas você é a igreja, você tem que ir para lá e fazer que as coisas de Deus sejam importantes. Amém? Seu cotidiano, quer dizer para você que é cristão, seu cotidiano vai trabalhar muitas vezes para tornar nula a palavra de Deus. Seu cotidiano vai trabalhar para invalidar a palavra de Deus. Mas você é a eclésia de Cristo, você é a igreja de Cristo. Você está lá para mostrar para o mundo o que é importante para Deus, é importante para você. Você está lá. Porque você ouve de Deus. Eles não ouvem, o mundo é assim, o sistema do mundo é assim. Eles não são plantação de Deus, mas você é a plantação de Deus. Se você é a plantação de Deus, você é a igreja de Deus, você tem que valorizar. Você tem que valorizar ouvir, você tem que valorizar entender, você tem que valorizar guardar, você tem que valorizar ler a palavra de Deus. Para quê, irmão? Para que ela afete o seu cotidiano. Deixa eu falar uma palavra muito profética para você. Se você não afetar o seu cotidiano, o seu cotidiano vai te afastar de Deus. O teu cotidiano vai te enfraquecer de Deus. O teu cotidiano, irmão, vai fazer, irmão, que você invalide a palavra de Deus, irmão, que você concorde com o mundo. Por isso eu estou dizendo para você, ou você afeta seu mundo, ou o mundo vai afetar você. Isso é princípio, irmão. A vida preciosa de uma pessoa é vista do conhecimento que ela tem de seu Deus. Provérbios 24, 3 e 4 diz: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firme. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Olha a câmara, irmão. Se encherão, de bens preciosos e deleitáveis. É conhecimento. Salomão diz que uma casa é construída pela sabedoria que se tem de Deus, e é que esta casa se firma pela vida inteligente que vive diante de Deus. Mas toda beleza ou preciosidade do interior desta casa é vista pelo conhecimento que se adquire de Deus. Amém, irmão? Escuta uma coisa, irmão. Uma casa se edifica com sabedoria, é o alicerce. A inteligência a gente pode colocar, irmão, é o que constrói os muros, as paredes, sabe? As colunas, é o telhado, é a inteligência. E os móveis são os conhecimentos. Não adianta você ter uma casa bonita e não ter móveis dentro lá dentro. E você está dizendo que o que vai tornar aquela casa interiormente, no interior daquela casa bonita, são os móveis. Salomão chamou isso de conhecimento. As câmaras são os cômodos, o interior daquele lugar vai se encher do quê? De três coisas ele fala. Ele fala de bens, ele fala de coisas preciosas, coisas deleitáveis, coisas prazerosas. É assim a nossa vida. Amém? O conhecimento para nós é tudo. Amém? É por ele que nós crescemos em Deus. É o conhecimento que revela a vida preciosa que uma pessoa tem. E é por isso que ela se destaca. Sua luz brilha nas trevas, Deus exalta, porque ela está sempre crescendo em Deus. Crescendo em quem? Conhecimento. Crescendo no interior. Escuta, sabedoria, está falando na base. Questão de inteligência, está cercando-se em volta. E agora, irmão, conhecimento é o interior, é o coração, é de dentro para fora.
É aquilo que nós somos em Deus, é a nossa identidade. O conhecimento de Deus está formando uma identidade em nós. Por isso que eu coloquei aqui, irmão, o discípulo é transformado por aquilo que ele ouve e entende de Deus, é o conhecimento. O conhecimento de Deus está formando algo dentro de você, está formando algo belo, está formando algo precioso, irmão, e está formando algo, irmão, em você, irmão, que é deleitável, que é prazeroso, tanto para Deus quanto para as suas relações que você tiver. Só que eu estou dizendo para você uma coisa, irmão, ao mesmo tempo que Deus quer te tornar uma coisa bonita, algo precioso, algo deleitável, o mundo também está. O mundo quer tornar, irmão, tornar nulo essa benfeitoria de Deus, essa coisa preciosa em você, tornar essas coisas, irmão, nulas na sua vida. Por isso tem que tomar cuidado, irmão. Tome cuidado com as tradições secular. É triste quando uma pessoa vive para pecar com seus lábios, maculando seu relacionamento com Deus e com seu próximo, por falta de conhecimento. E ainda mais triste ver uma pessoa que vive a fugir de suas obrigações, de suas responsabilidades, cega dos verdadeiros bens que a cercam. Isso que é a pior coisa, né? É triste quando uma pessoa está maculando a sua vida com seus lábios por falta de conhecimento, pecando contra Deus. Mas é mais triste ainda quando a pessoa foge das suas obrigações. Sabe por quê? Porque foi cegada pelos bens, né, que a cercam. Ela foi cegada dos bens que a cercam. Ela não consegue enxergar o valor de Deus na sua vida, ela não consegue enxergar o valor dos seus próximos. Sabe por que isso, não? Sabe por que isso, não? Porque não valorizou o conhecimento. Para nós orarmos, quero falar 3 coisas. A palavra de Deus abre os olhos dos que ouvem a Deus para o Deus que espera. A palavra de Deus não vai estar sempre abrindo os seus olhos para te mostrar um Deus que está próximo, um Deus que te serve, um Deus que te ama, um Deus que te ama. A palavra de Deus, por isso você precisa ouvir. Pela palavra de Deus que você ouve, entende que Deus está. Salmo 46 diz que tem um socorro bem presente na tua vida. Mas quando você vai para o dia a dia, irmão, quer te mostrar que Deus. E aí você fica pensando, eu creio no que o mundo está dizendo, que a palavra de Deus. Aí vai tentar invalidar a verdade, até você vencer. A palavra de Deus abre os olhos dos que ouvem a Deus para as pessoas preciosas que Deus colocou em sua vida para a sua. Deus colocou em sua vida. Você servir ela, você cuidar dela. Mas o mundo não. Olha o que o mundo faz. Valida. O mundo quer tornar as pessoas desobrigadas. Sabe, irmão? É o que a gente está vivendo em nossos dias. Né? É o cuidado com o próximo, é o cuidado com as autoridades, é o respeito com o que as pessoas falam. É assim como o mundo faz. Bom, a palavra de Deus abre os nossos olhos para as nossas proteções. Importa. Toda a autoridade é contida por Deus, então ela fala que me guardar. Infelizmente as pessoas não percebem isso. O mundo é assim. O diabo é assim. O sistema do mundo, irmão, eles desrespeitam as coisas de Deus. Elas desrespeitam a autoridade, respeitam o próximo, desrespeitam a sua família. É assim como o mundo faz. Pessoas falam de preocupação, mas é só da boca para fora. Quando elas veem na prática, elas não fazem isso. E a terceira coisa, a palavra abre os olhos de quem ouve a Deus para mostrar a vida que agrada a Deus. A palavra de Deus está sempre abrindo os olhos para a vida que agrada a Deus. Então Deus quer abrir os nossos olhos para o nosso cotidiano, para os valores, como é que funciona o mundo, para as tradições do mundo. Faz as suas coisas importantes. O mundo trabalha para fazer as suas coisas importantes. Merecer as coisas deles. Mas nós, como igreja, estamos aqui para mostrar para o mundo que é importante para nós, que é importante para Deus, que agrada a Deus. Amém? Não deixe que o mundo faça com que você desagradar a Deus. No seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu vou te dar. Você praticar essas 3 coisas, pode vir uma coisa para você. Deus vai honrar você. O milagre não vai faltar. Amém? Porque você vai ser bem-aventurado. Amém? A felicidade de Deus virá sobre a sua vida. Porque a felicidade vem sobre aquele que vê, aquele que ouve. Amém? Se você lê a palavra de Deus, você ouve a verdade de Deus, você põe em prática na sua vida. Estou dizendo para você, vai socorrer você. Vai repartir. Seu cotidiano será afetado pela verdade que
você. A palavra de Deus vai iluminar você, vai esclarecer você. Ela vai tocar no teu mundo. Por isso, não deixe que as trevas, o secularismo da vida mundana, valores desse sistema mundano caído, não valide o poder de Deus. E a verdade que é invalidada é a verdade, na verdade, que perdeu seu poder, perdeu a essência de transformação. A palavra transforma a vida do discípulo. A palavra torna a câmara, o interior do discípulo, um lugar precioso de uma vida onde a glória de Deus vai se manifestar. Então o que está dentro de você vai vir para fora, a tua luz vai brilhar nas trevas, amém? Você vai se destacar, por quê? Porque nada vai poder apagar o fulgor dessa luz que está nascendo sobre você, esse poder de Deus na tua vida. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, abençoa teu servo, Senhor. Sabemos, ó Pai, que estamos sempre em batalha, em guerras, mas Senhor Deus, a sua palavra nos ilumina, Senhor. Vivemos um mundo, Senhor Deus, um tempo, Pai, realmente difícil, Pai, mas num tempo difícil, a Tua palavra nos ensina a vigiar, a sermos vigilantes, Senhor Deus, porque, ó Pai, a vida, o mundo, Senhor, está sempre conspirando contra a Sua vontade, está sempre combatendo, Senhor Deus, ó Pai, para invalidar a Sua palavra, tornar, ó Deus, a vida cristã uma vida não essencial, ó Pai, tornando não importante, Senhor, mas o Senhor é um Deus de milagre, Pai. Eu quero ser essa eclésia. Eu quero ser essa igreja, Senhor, que afeta, ó Deus, o cotidiano, que mostra, Senhor, para o mundo, Senhor, os valores do meu Deus, ó Pai, os valores da minha fé, os valores do Deus que tem liberado, tem me ensinado, tem me mostrado, Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa teus filhos, ó Pai, revela o coração dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra, Pai, que essa palavra, Pai, encaixe no seu coração, ó Pai, abra teus olhos, Pai, abra seus olhos para aquilo que o cerca, que é o Senhor, abra seus olhos também, ó Deus, para as pessoas que o Senhor colocou na sua vida, para que a pessoa possa cuidar. Ó Deus, o mundo que vivemos, ó Pai, desobriga o homem das suas responsabilidades, Pai, mas a sua palavra nos faz, ó Pai, crescer em honra, crescer em temor diante de Ti, temor diante dos reis, Pai, para respeitar, para honrar, Pai. Repreenda esse espírito, Senhor, esse espírito satânico, Pai, esse espírito diabólico, Senhor, que tem cegado, Deus, teus filhos, teu servo, teu povo, Pai, roubado, Senhor, e o poder da graça, tentando roubar a felicidade do Senhor, ó Pai, de uma intervenção milagrosa, de um milagre, de um socorro, Pai, bem presente, Pai, ainda que o mundo secular, ó Deus, negue sua existência, negue o seu poder, negue a sua palavra, Senhor. Nós estamos lá para mostrar para o mundo, Senhor, que nós somos a eclésia de Cristo, Senhor. Estamos lá para manifestar o nome de Cristo, Senhor, porque a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se manifesta. Pai, junto com o teu servo, que ouvindo essa palavra agora, Senhor, eu libero a palavra de cura, eu libero a palavra de bênção, eu libero a palavra de intervenção, eu libero, Pai, o poder do Senhor para intervir na sua vida, Pai, e para que ele cresça, Pai, na sua responsabilidade, nas suas obrigações, que eles cresçam, Senhor, em temor, cresçam em submissão, cresçam em obediência, e mais do que tudo, Senhor, dele a graça, Senhor, ó Deus, para pôr guarda nos seus lábios, para que em seus relacionamentos, ó Pai, eles não sejam afetados, Senhor, pelo seu falar, mas que seja, Senhor Deus, ó Pai, um marco de uma vida de um homem, de uma mulher que serve o Senhor, Pai. Ó Deus, e que tenha prazer de te ouvir, prazer, ó Deus, de entender o Senhor, para afetar seu mundo, Senhor, para transformar o seu mundo, Senhor, que a palavra de Deus o ilumine, que a palavra de Deus o esclarece, que a palavra de Deus o dê força, que a palavra de Deus, ó Pai, esteja sendo, ó Pai, essa sabedoria, Pai, a estabelecer-se, ó Deus, a fortalecer, a edificar a sua vida, a sua casa, seu relacionamento, a edificar a sua vida nesse mundo, Pai. Ó Deus, com a sabedoria do Senhor, e como o Pai possa se firmar, ó Deus, com a inteligência, Senhor, construindo tijolo após tijolo, colunas, colocando telhado, Senhor, significa, Senhor Deus, se cercando, Senhor, dos valores que o faz, ó Deus, viver uma vida inteligente para contigo, ó Pai. Ó Deus, e que ele possa, Senhor, ó Deus, ter prazer no conhecimento, de ouvir e de entender cada vez mais.
para que o interior de sua vida, Senhor, possa fluir o rio da vida, possa fluir o rio do conhecimento de Deus, ó Pai, o que faz, ó Deus, ó Pai, fazendo ele adquirir cada vez mais o maior bem, que é o conhecimento que provém de Ti, ó Pai. Então a sua casa será uma casa preciosa, ó Deus, a sua vida será preciosa a seus olhos, ó Pai, e a sua vida será uma vida deleitável, ó Deus, cujo coração do Senhor terá prazer. Então o Senhor vai ter prazer em socorrê-lo, em livrá-lo, em guardá-lo, em honrá-lo, e abençoá-lo, Pai, porque, ó Deus, o Senhor encontrou um homem, ó Pai, que ouve e que entende, Pai. Seja essa a eclésia que nós que tenhamos ser, Pai. Eu libero a sua palavra nessa noite, Pai, para que o teu servo seja tocado por esta palavra de vida, de graça e de unção, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você está vivendo essa vida, conformidade desta verdade, eu digo para você, o livramento que chega na sua casa, a bênção de Deus chega na tua vida, tudo chega para o teu corpo, tudo chega para as tuas emoções, o livramento chega para a sua casa, para seus filhos, porque o profeta de Deus está cuidando com você. Se você é o que hoje entende, ele está te muito secular, está lutando contra você, e ele luta mesmo, você está vencendo. Profeta de Deus, está deixando, está guardado, a casa seja guardada,